Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de treinamento sobre brigada de emergência. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube, no qual nós vamos falar exclusivamente da parte de formação e composição da brigada. Hoje o nosso intuito é então falar sobre as atividades desenvolvidas por uma brigada de emergência dentro de uma empresa, que vai diferenciar naturalmente como a atuação de um corpo de bombeiro, tá bem? E a brigada de emergência, ela tem uma premissa básica, um protocolo a ser seguido, de acordo com a BNT específica de brigada de emergência e também uma instrução técnica do corpo de bombeiro. A instrução técnica número 17, que no caso se aplica ao Estado de São Paulo, a corporação do Estado de São Paulo, e a ABNT, que fala sobre a brigada de emergência. A ABNT que trata sobre a brigada de emergência é a 14.276, elaborada neste ano de 2020, que acaba de passar, Ela teve a sua publicação em 16/4 de 2020, então relativamente nova, menos de um ano. A ABNT NBR 14.276 de 2020 foi elaborada por um Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Vamos lembrar, pessoal, que nós no Brasil, nós passamos por diversas catástrofes, diversos eventos que nós tivemos com incêndio, acabando naturalmente com prédios, repartições públicas, casas de entretenimento, e foi necessário também, então foi necessário criar um Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Um comitê que tem ali na sua fundação, basicamente, profissionais que já atuaram em segurança contra incêndio, do Corpo de Bombeiro, capitães do Corpo de Bombeiro, chefes de brigada, bombeiros aposentados, naturalmente, E essas pessoas criaram um Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio. Nesse Comitê Brasileiro de Brigada contra Incêndio, foi necessário criar uma padronização para as atividades de brigada de emergência, basicamente, para que elas saibam também da sua área de atuação e seu limite de atuação. Isso é muito importante para que vocês entendam que futuramente vocês podem ser tanto brigadistas de uma empresa, como também como técnico de segurança, ser ali as pessoas que vão realizar as atividades com os brigadistas. Então, os profissionais técnicos em segurança do trabalho, que se porventura quiserem atuar com uma brigada de emergência e naturalmente a empresa vai solicitar que seja montada essa brigada, treinado essa brigada de emergência, isso vai criar naturalmente uma obrigação do profissional de segurança do trabalho em seguir, além da IT 17, a ABNT 14.276. Essa NBR, essa ABNT NBR, ela trata inclusive de uma mudança com o nome da brigada. Vocês vão encontrar geralmente em muitos lugares, o nome Brigada de Emergência, tá bom? Até um padrão, que a gente acaba encontrando nos brasões, na camiseta de brigadista, que é esse caso que eu estou usando aqui. Você vai pegar aqui, Brigada de Emergência, muda uma questão aí da nomenclatura, Brigada de Incêndio e Emergência. Basicamente, demonstrando que a brigada vai atuar em situações de emergência, que a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, e especificamente também em situações de incêndio. Incêndio, teoricamente, é simples, simplesmente a gente vê tá pegando fogo em algum lugar, já é um incêndio. Entretanto, a brigada, a gente falou isso lá no começo das aulas de brigada de emergência, a gente vai falar falando especificamente que o brigadista atua em princípios de incêndio, tá bom? Então, todo início de um incêndio, para que ele não comece, não se alastre, naturalmente não gere maiores ocupações, vamos falar assim, do corpo de bombeiro, a brigadista ela atua em princípios de incêndio. Toda organização, ela fica livre para agregar outros padrões de acordo com as suas especificidades, necessidades, visando basicamente otimizar as ações próprias ou até de socorros públicos ou de terceiro.
Então, cai por terra, né, aquela nomenclatura, né, aquele entendimento que o brigadista ele vai atuar de modo obrigatório, tá bem? Ele vai atuar de modo voluntário, né, dentro de uma organização, com ações próprias de socorro público ou de terceiros. Eu gosto de fazer a associação da brigada com a CIPA, né, que naturalmente a pessoa se candidata para fazer parte, né? E também a empresa ele pode estabelecer algumas regras para que a pessoa se torne efetivamente um brigadista. Algumas limitações em relação à idade, né? Vamos imaginar, por exemplo, que nenhum estagiário, né, abaixo de 18 anos ali possa fazer parte da brigada, assim também como pessoas ali um pouco mais velhas, vamos falar assim, né, e com seu estado de saúde, porventura ali, com problemas de saúde. Eu lembro que eu fui fazer fazia parte de uma brigada, e nós tínhamos ali pessoas mais velhas, né, de 50, 60 anos, entretanto, pessoas com um vigor físico muito bom, né? Então, tinha uma avaliação médica, eles sempre estavam muito bem, né? Entretanto, também tinham pessoas que queriam fazer parte da brigada, que tinham ali problemas de coluna, tinham problemas relacionados à saúde, né? E não eram permitidos a participação desses trabalhadores. A norma não vai prever essa seleção, né? Ou essa seletividade. A norma vai prever vários itens aqui e compete à empresa realizar essa seleção de trabalhadores. E também, né, dependendo da empresa, nessa empresa que eu trabalhava, por exemplo, nós tínhamos ali os membros da brigada, eles tinham algumas benesses, né, vamos falar assim, alguns benefícios do que os demais trabalhadores. Por exemplo, nós não pagávamos ali alimentação na empresa, né, e também os brigadistas, eles tinham um seguro de saúde maior, né, em virtude também, né, de se porventura acontecer um acidente fatal, o seguro de vida era superior a de qualquer outro funcionário, né? Mas vamos lembrar também que quem faz uso do seguro de vida é a família, não é o brigadista, né? Então, nesse caso específico, é uma forma de atrair o membro da brigada, né, das pessoas para fazer parte da brigada de emergência, né, de incêndio de emergência. Entretanto, é preferível ali fazer uma seleção baseada em critérios de saúde do que simplesmente só em benefícios. Quando a gente fala da ABNT, né, especificamente que a gente viu aqui, né, anteriormente, a 14.276, vamos lembrar também que a gente tem outras ABNTs para conhecer, tá bom? Mas somente aí quem vai atuar única e exclusivamente com o treinamento de brigada, né, ou brigadistas. Nós temos a BNT-NBR 13.716, que fala sobre a máscara autônoma de ar comprimido com o circuito aberto. É uma máscara também chamada de EPR, equipamento de proteção respiratória. Quando um brigadista vai atuar, né, em algumas atividades específicas com um incêndio, com muita fumaça, com um ambiente pobre, né, em oxigênio, pode fazer uso desse equipamento, né? Vamos lembrar que a empresa tem que fazer a aquisição desse equipamento. Então, existe um custo agregado em relação a essa máscara, né? E naturalmente a empresa ela tem que ter uma situação de risco frequente, né? Para não fazer simplesmente ali a aquisição do equipamento e não fazer uso. Nós temos a BNT 14.023, que é específica sobre o registro da atividade de bombeiros. Percebam que eu estou tratando o bombeiro aqui na forma plural, né? Então, vai ter atividade do bombeiro militar, atividade do bombeiro civil, né? E, naturalmente, também das pessoas que, porventura, sejam brigadistas. A BNT 14.023, ela traz, então, da questão do registro de atividades. A gente vai entender um pouquinho disso mais nas nossas aulas práticas, mas todo bombeiro, né, seja ele militar ou civil, ele precisa fazer uma série de relatórios, né? A gente não vai ver isso enquanto técnico de segurança, mas naturalmente, se porventura eu tiver ali um bombeiro civil dentro de uma empresa, um bombeiro civil atuando dentro de uma empresa, eu tenho que exigir que ele realize esses relatórios, né? Como porventura ali a manutenção dos equipamentos,
o estado de conservação desses equipamentos, né, simplesmente para atender uma ABNT e também fazer, né, naturalmente ali o atendimento da NR23, que fala exclusivamente de proteção contra incêndio. Nós temos uma outra ABNT, a 14096, que fala sobre VTR de combate a incêndio, tá? Quem porventura aí já conhece, né, um pouquinho aí da linguagem militar ou da linguagem também que a gente utiliza para fazer comunicação, VTR significa viatura, tá, pessoal? Viatura de combate a incêndio, desempenho, fabricação e métodos, né? Vamos lembrar que a VTR, né, por ser uma viatura, é também chamada de caminhão de combate a incêndio. Porém, né, o caminhão de combate a incêndio, aqueles caminhões que o bombeiro tem, né, o bombeiro militar tem, se uma empresa ela tenta, né, fazer a aquisição desse equipamento, vai encontrar naturalmente ali um custo muito elevado, tá? Tem alguns equipamentos ali especificamente por causa de compartimentos específicos do bombeiro, um caminhão de brigada, um caminhão do corpo de bombeiro pode chegar a custar milhões, né? E a empresa não vai querer investir nesse tipo de equipamento. Entretanto, né, existe fabricação, né, e os métodos para essa fabricação, que é simplesmente adaptações que podem ser feitas, né, para criar ali um protocolo e naturalmente criar um caminhão de combate a incêndio. Ao se criar esse caminhão de combate a incêndio, pessoal, a empresa ela precisa pedir uma série de validações de acordo com a ABNT NBR 14096. Essa validação, ela passa desde da avaliação de desempenho do caminhão, né? Porque vamos imaginar a força que tem que ter um caminhão para carregar ali cerca de 2.000 litros de água, 5.000 litros de água, vamos imaginar. A fabricação e, naturalmente, os métodos de utilização desse caminhão. Então, essa viatura, né, a VTR de combate a incêndio, né, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que ela criou, né, basicamente ali uma adaptação, era um caminhão de combustível, né, ela comprou esse caminhão, né, já utilizado, reformou, né, pintou ali de vermelho, né, criou uma espécie de uma motobomba ali dentro para gerar uma força para essa água sair de dentro do caminhão, né, e teve que ser feito várias adaptações. E eu estou falando isso lá de 2007, né, quando eu comecei a trabalhar como técnico de segurança. Mas a ABNT 14096, ela já existia, né, para o desenvolvimento de eventuais viaturas que as empresas podem elaborar. Até mesmo dentro de usinas, é muito comum, né, não utilizar o caminhão de corpo de bombeiro, mas sim esse mesmo tipo de equipamento, tá? Um equipamento, vamos falar assim, que improvisado, né, mas que naturalmente acaba atendendo às suas necessidades. Nós temos a ABNT 14277, que fala de instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio e resgate técnico, especificamente de requisitos e procedimentos. Toda equipe de brigada, quando for realizar o treinamento específico, precisa atender, na parte prática, a ABNT 14277. O que basicamente essa ABNT ela trata, pessoal? Todo equipamento de combate a incêndio, né, seja da utilização de água, seja o uso controlado do fogo, uso de extintores, precisam atender esses requisitos de instalação e equipamento para treinamento de combate a incêndio e resgate técnico. Nós temos aqui em Araraquara uma pista de incêndio, né, uma pista de teste que está prevista para a gente realizar as nossas aulas práticas. Ela atende essa ABNT 14277, ou seja, todo o centro de treinamento tem as suas instalações e equipamentos específicos para treinamento de combate a incêndio e equipe para um resgate técnico. O que acontecia no passado? O brigadista, né, não tinha área de atuação, né, onde ia fazer os treinamentos e acabava fazendo dentro da própria empresa. Isso gera, né, necessariamente resíduos, e esses resíduos podem criar algum impacto também ao meio ambiente, né? Vamos imaginar o uso de espuma geradora, né, líquido gerador de espuma,
uso de água, o próprio incêndio, né, vai ocasionar ali uma degradação do meio ambiente, né, principalmente da parte respiratória. Por isso que a ABNT ela criou uma ABNT específica, né, uma norma específica, para que fossem desenvolvidos ambientes específicos, que a gente chama de casa de incêndio, a gente chama de pista de combate a incêndio, ou até cenário de emergência, tá bem? Então, toda a brigada que for realizar um treinamento precisa ser realizado dentro de um ambiente específico para treinamento. Eu posso, né, como técnico de segurança, fazer um treinamento dentro da empresa, mas se eu precisar emitir um certificado, esse certificado tem que ter aceitação, né, tem que estar ali, basicamente, especificando que eu estou atendendo a NBR 14277. Caso não seja atendido, né, essa BNT 14277, a empresa, né, tenha um sinistro e, porventura, né, precisa fazer ali um acompanhamento do corpo de bombeiro, um auto de vistoria do corpo de bombeiro, o bombeiro vai solicitar o certificado dos brigadistas, né, e se ele não tiver o atendimento a essa norma específica, né, aquele treinamento de brigada, ela praticamente não tem validade, bem? Você tem equipe técnica, você tem pessoal preparado, entretanto, para vistoria do corpo de bombeiro, para o auto de vistoria, para os registros, né, que são feitos ali de atividade de bombeiro, é necessário ter esse atendimento a essa NBR 14277. O que acontecia no passado é que geralmente o treinamento de brigada era focado em primeiros socorros, né, e aí o brigadista não tinha contato com equipamento específico, né, não tinha equipamento com mangueira, com hidrante, não sabia acionar, né, o extintor, e basicamente, né, foi criado então esse protocolo, né, para que todo e qualquer brigadista tenha realmente a parte prática de combate a incêndio e resgate técnico, requisitos e procedimentos específicos. A ABNT 14561, né, que fala sobre veículos de atendimento de emergências médicas e resgates. É uma ABNT que também fala sobre os veículos, né, ou VTRs aqui, para atendimento de emergências e resgates, especificamente uma ambulância. Eu mostrei para vocês o vídeo de uma ambulância na aula de projetos. Aquela ambulância, por exemplo, ela precisa passar por uma série de validações para que ela seja realmente um equipamento específico, né? uma ambulância para emergências médicas e resgate. Eu não posso simplesmente comprar ali numa garagem, por exemplo, né? um carro e adaptá-lo. Eu preciso passar por uma série de ajustes, né, que estão previstos lá na NBR 14561, como instalação, por exemplo, de sirenes, instalação de luzes refletivas, instalação e adesivamento, né, adesivar ali a ambulância. Eu tenho que ter uma parte interna adaptada para emergências médicas, né? Então, toda ambulância precisa atender essa ABNT 14561. A ABNT 15219 fala sobre o PAI, né, o plano de emergência, né, específico, né, ou também que o pessoal chama de PIME, né, que é o plano de emergência contra incêndios, né, que é requisitos e procedimentos. Essa ABNT 15219, pessoal, ela é utilizada mais em ambientes extremamente do trabalho rural, né, dentro de usinas, por exemplo, que é durante uma atuação de um plano de emergências contra incêndios, né, e basicamente que a gente deve atender também durante um treinamento de brigada. E por último, né, não menos importante, nós temos aqui no estado de São Paulo, na corporação do Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do estado de São Paulo, que tem a IT-17, que fala especificamente sobre o cálculo da brigada contra incêndio, e a gente vai estudar um pouquinho ela mais à frente. A NR23, se a gente pegar ela para ler aí no nosso livro de NRs, vocês vão observar que ela é bem sucinta, né? Ela não tem muita, ela inclusive, na minha opinião, ela devia ser revista, né? Devia ser atualizada, para incluir todos esses itens aqui que a gente está vendo, né? E também, naturalmente, as instruções técnicas de todas as corporações do Corpo de Bombeiro que nós temos no Brasil.
A NR23 ela vai falar basicamente que a empresa tem que ter equipamentos, pessoas treinadas, habilitadas para atuar, né, com esses equipamentos para proteção contra incêndio. E ela não traz ali situações mais específicas, como, por exemplo, as demais aulas que a gente viu até agora, né? Que é o uso de extintores, a localização de abrigos de mangueira, hidrante, ela não traz esse tipo de informação. Então, é uma NR defasada, na minha opinião, mas é o que a gente tem no momento. Quando a gente fala sobre composição da brigada, né, a gente vai ver um cálculo um pouco mais à frente, na aula de amanhã especificamente, que fala que a brigada de emergência, né, de incêndio de emergência, ela deve ser composta considerando a divisão da ocupação, ou seja, eu tenho que entender a quantidade de salas que um ambiente vai ter e necessariamente a quantidade de divisões, né, que eu vou ter dentro de uma empresa. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Senac, ela é uma parte térrea, né? Daí, desde o início até a parte da biblioteca, ela é um pavimento térreo. E quando a gente chega perto da biblioteca, né, nós temos ali 3 andares. Nós temos a parte térrea, a parte do subsolo, onde fica a nossa biblioteca, e nós temos a parte do primeiro andar, onde fica ali salas de aulas. Então, leva-se em consideração a divisão das ocupações. Eu vou precisar ter um brigadista por andar, por exemplo, e também, num ambiente térreo, eu vou precisar ter uma separação ali, mais brigadistas dispersos dentro de uma ocupação ou de um prédio especificamente. Leva-se em consideração também o grau de risco, é um risco alto para incêndio, um risco médio para incêndio ou um risco baixo para incêndio. A gente viu essa questão, né, de pequeno, médio e alto, quando a gente foi fazer o estudo ali da localização dos extintores, leva-se em consideração também essa natureza, né? Ah, ele é alto, ele é médio, ele é baixo, né? Tudo vai depender da atividade econômica e também da percepção. Percebam que não vai existir algo definitivo, né, assertivo em relação ao grau de risco. Vai ser na base da suposição e da sensibilidade também do profissional da segurança do trabalho. A população fixa, né, é o que a gente chama basicamente ali das pessoas que permanecem numa planta industrial, numa empresa, e se leva em consideração também a população flutuante. Eu gosto de usar o exemplo com shopping center, né, estabelecimentos comerciais, aqueles vendedores, aquelas pessoas que trabalham ali na manutenção, aquelas pessoas que trabalham fazendo a varrição e a higienização, manter o ambiente mais limpo possível, né, mais organizado possível, é chamado de população fixa, tá bem? Vamos no shopping center. Aí você vai fazer uma visita ali no shopping, vai com a sua família, vai dar uma volta no shopping, né? Você é considerado como uma população flutuante. Essa população flutuante são pessoas que vão entrar, né? Não vão permanecer muito tempo ali no ambiente e vão sair. Mas se tiver uma ocorrência de um incêndio, uma emergência, o shopping tem que ter uma ideia, né, da quantidade de pessoas, principalmente a flutuante, porque durante o resgate, durante a operação da brigada, é feito, né, ou da brigada do shopping, ou necessariamente a atuação do corpo de bombeiro, vai ser feito ali uma varredura, né, para observar e procurar eventuais vítimas. Então, dentro de uma empresa também, pessoal, a gente pode ter os nossos funcionários como população fixa, e se porventura tiver uma ocorrência de um sinistro, né, vamos supor que a empresa está recebendo, justo naquele dia, ela está recebendo a visita de jornalistas de determinada área que foram conhecer a empresa, de alunos do técnico de segurança de uma instituição que foram conhecer essa empresa. Esses alunos, essas visitas, são chamados ali de população flutuante. De cada setor da planta, né, e também leva-se em consideração a distância de deslocamento dos brigadistas. Eu não posso ter dois brigadistas numa empresa, de acordo com o tamanho da organização, né? Então, eu preciso ter mais do que um, geralmente, até mesmo de acordo com o tamanho
do empreendimento, da organização da empresa. A quantidade de brigadistas, né, de acordo com a ABNT, ela deve ser compatível para efetuar as ações e procedimentos de prevenção e controle descritos no plano de emergência, estabelecendo basicamente ali, de acordo com os protocolos, né, e hipóteses acidentais pré-determinadas. Ou seja, todo brigadista ele vai atuar de acordo com o protocolo. Ele não pode amanhã, né, acordar, pegar um incêndio dentro de uma organização e basicamente se colocar em risco para atender e naturalmente para tentar apagar o incêndio. Ele vai atuar de acordo com o protocolo, né, e com o plano de ação emergencial. Para a composição da brigada, leva-se em consideração quais atividades vão ser executadas pelos brigadistas, né? Entre elas aqui, atividade de inspeção de segurança, né? Então, eu dou essa orientação para todo técnico de segurança, que eu vejo geralmente os técnicos de segurança sobrecarregados, né, com a sua atividade específica, né, com o uso de equipamentos, relatórios, fornecimento de EPI, avaliação de EPIs, avaliações de higiene ocupacional, atendimento a atividades periciais. Essa é a atuação do técnico de segurança. Porém, né, ele tem que fazer uso da brigada, né, se ele tiver uma brigada da empresa, se ele constituir, ele tem que saber que essa equipe ela vai ser especificamente para auxiliar o seu trabalho. Então, um bom técnico de segurança, ele deve, acima de tudo, né, orientar os brigadistas para que eles realizem, né, uma inspeção semanal nos extintores, né, em relação à pressão do extintor, e depois apresentar, né, um relatório para ele ali. Não dá para apresentar um pedaço de papel falando dos extintores, mas simplesmente montar, né, um formulário para que esse brigadista apresente ali, olha, o extintor do corredor tal ali, o extintor de água está aparecendo, né, que a sua pressão está abaixo, né, ele saiu ali da parte verde e está na parte amarela ou está na parte vermelha. Então, isso indica uma baixa pressurização. Quando for utilizar, pode acontecer, né, desse extintor não estar funcionando. Então, o brigadista, né, ele pode fazer esse papel para auxiliar o técnico em segurança do trabalho. Assim também com os acondicionamentos, né, das mangueiras. A gente vai ver isso lá na parte prática, mas nós temos várias formas de enrolar uma mangueira, né, desde esse formato que é o mais aceito, né, que é basicamente de fazer o aduchamento, né, que a gente chama, que é enrolar a mangueira. Tem outras formas também de zigue-zague, nós temos uma forma de enrolar com essa parte aqui, que é a parte do esguicho, né, para dentro. Tem outras formas, tá, pessoal? Mas quando a gente fala do aduchamento ou de enrolar a mangueira, ela tem que ser contornada dessa forma porque é mais fácil para a gente andar, né, se locomover com essa mangueira. Imaginem vocês se ela ficasse esticada, né, dentro de uma organização, e aí ele passasse um dia, a gente for precisar dessa mangueira, e ela está lá esticada em outro ambiente, né? Isso naturalmente gera um despreparo da brigada e também aumenta, né, o tempo de resposta rápida dessa brigada. Então, essa mangueira enrolada dessa forma tem que ficar acondicionado dentro de um abrigo, né? Esse abrigo ele é fechado, tem ali uma chave específica, né? A chave de engate rápido para fazer o aperto, né, da mangueira com o hidrante ou naturalmente com os equipamentos específicos, né, para poder ligar a mangueira, ou com esguicho também para poder ligar a mangueira. E também, né, nós temos, né, se porventura a empresa tiver roupas de brigada, capacetes, o brigadista vai fazer a manutenção e a inspeção pelo menos semanal ou mensal dessa roupa, desse equipamento. Uma outra situação que eu esqueci de comentar com vocês também é que essa mangueira ela tem uma validade, né? Geralmente a gente compra ela já com uma validade pré-determinada, e o brigadista também pode
fazer essa inspeção, né? Seja ela visual, para ver se ela apresenta ali algum furo ou se apresenta alguma alteração, né, na sua composição, e também, né, ver se ela está dentro do seu período de validade, né? Dependendo do fornecedor, pode ser de 5, 10, 20 anos, dependendo da sua utilização também. Os brigadistas vão atuar em primeiros socorros e nas técnicas de APR, né, nas técnicas de APH, né, que é atendimento pré-hospitalar de emergências médicas. O APH, pessoal, são as técnicas que a gente viu de primeiros socorros no C8, que especificamente o brigadista deve conhecer, dominar e fazer uso, né, dessas técnicas a fim de manter ali a vida, né, e naturalmente a pessoa que, se porventura tiver numa situação de um acidente, uma melhor resposta, né? Vamos lembrar de uma empresa, né, dependendo do tamanho dela, que se porventura o trabalhador tiver um acidente no campo, né, se tiver um brigadista por perto, ele tem que saber como atuar, né, nesses tipos de ocorrência, para não esperar ali uma resposta da empresa, não esperar uma resposta do técnico de segurança, que às vezes não está naquele ambiente, e pode acontecer do brigadista estiver presente. Por isso que o brigadista precisa também fazer o conhecimento de primeiros socorros e ser treinado para essas situações. Combate a incêndio e, porventura, também primeiros socorros. Os brigadistas também têm atividades de salvamento, né, que a gente chama aí na área técnica como salvatagem, né, que é basicamente várias formas de salvamento. Quando a gente utiliza, né, essas técnicas de salvamento ou salvatagem, a gente começa a aumentar o padrão de atendimento da brigada, né? Vamos lembrar que essas atividades de salvamento, elas são bem mais específicas para os profissionais do Corpo de Bombeiro, mas pode acontecer, de acordo com a brigada de emergência e área de atuação, a brigada de emergência ser necessário fazer salvamentos em ambientes com muita fumaça, como é o caso que a gente está vendo aqui, né? A gente vai fazer essa parte prática, especificamente lá no cenário de incêndio. Então, o brigadista vai ter que entrar com essa máscara, vai ter que entrar com essa roupa, né? E vai ter no ambiente ali com zero visibilidade, tá? Porque a fumaça, ela não permite, né? Ela retira também essa propriedade de você conseguir visualizar o que está à sua frente. Então, nessa atividade de salvamento, é necessário que o profissional brigadista tenha um conhecimento técnico também de andar, né, em ambientes com zero visibilidade, especificamente em combate a incêndio. Tá, pessoal? Nas técnicas de salvatagem, a gente tem salvamentos aéreos, salvamento terrestre, salvamento feito geralmente de forma aquática também, mas a gente não vai atuar nesse tipo de situação. Isso é muito mais específico, né, para os brigadistas, né, ou naturalmente para os bombeiros que, se porventura estiverem dentro desse ambiente. Vamos imaginar, por exemplo, a brigada de emergência de uma Petrobras. Vai falar que ele não vai agir dentro próximo, né, da água, por exemplo. Ele vai estar, por exemplo, numa plataforma de petróleo, então ele vai precisar conhecer um pouco dessas técnicas, né? Por isso que eles têm que ser treinados de acordo com os riscos específicos daquela empresa. As técnicas de salvamento, né, elas se aplicam naturalmente onde um local onde alguém está em risco, né, e tem que ser feita uma operação mais segura possível. Se for, por exemplo, no ambiente de trabalho aberto, que o trabalhador pode, porventura, ter uma queda, né, eu tenho que também ter técnicas para movimentar esse paciente com foco a manter, né, a sua saúde, lembrando que é uma situação de emergência. O trabalhador sofreu um acidente de trabalho e pode ser que eu não tenha como acionar o corpo de bombeiro mais próximo, né? Então, o trabalhador caiu, eu tenho que ter uma prancha para movimentação, né? Fazer a imobilização dessa pessoa na prancha, desse trabalhador, e fazer efetivamente ali a sua retirada rápida, né?
para levar, por exemplo, dentro de um ambiente rural, eu levo lá para a administração da fazenda, eu retiro ele lá do local onde foi o acidente, levo para o local mais próximo. Às vezes pode acontecer da ambulância não conseguir chegar lá embaixo, né, na parte de baixo, né? E essas técnicas de salvamento, pessoal, elas são diversas, tá? A gente tem vários tipos, a gente tem que, naturalmente, se a gente gostar dessa área de atuação, aí sim a gente faz esses tipos de especialização. A gente tem salvamento, por exemplo, em rodovias, que não necessariamente é a brigada de emergência que vai atuar, mas o pessoal que vai atuar em rodovias, né, dentro de rodovias, fazendo a manutenção dessas rodovias, vai ter essas técnicas de salvamento de acordo com a emergência que ela encontrar na sua área de atuação. A brigada também vai atuar em atendimento de prevenção e controle de incêndios, né? Então, especificamente apagar o incêndio, né? De acordo com as técnicas específicas. A gente viu até aqui que o fogo, ele acontece geralmente por causa de calor, o comburente, um combustível e uma reação em cadeia, formando o tetraedro do fogo, né? Essas 4 ações aí específicas para que se gere fogo. Então, se é calor, eu tenho que tentar resfriar. Se é o caso do comburente, né, eu posso tentar abafar, né, ou isolar. E se é o caso do combustível, eu preciso realizar um abafamento, né? Então, eu tenho que entender o porquê que pega fogo e como que eu vou conseguir apagar. Se é o caso de um incêndio, né, com líquido inflamável, eu sei que uma mangueira só não vai conseguir apagar, eu vou precisar de mais do que uma. Eu vou precisar ali no mínimo, dependendo do tamanho, né, vou precisar de umas 3, 4 mangueiras para conseguir resfriar todo esse líquido e depois conseguir abafar, né, esse líquido aqui, apagar esse líquido especificamente. Agora, se for um incêndio dentro de um ambiente sólido, um material sólido, possivelmente uma mangueira vai conseguir. E tudo vai depender, naturalmente, do equipamento que eu tenho, da quantidade de brigadistas que eu tenho, né, e o atendimento de prevenção e de controle, né? Eu não estou deixando o incêndio se alastrar, eu estou controlando, tá bem? Então, é necessário ter esse conhecimento também, que a gente vai ver lá na parte prática. Um bom brigadista também, né, treinado, ele vai ter que fazer o uso dos equipamentos, né, dos famosos também EPIs, equipamentos de proteção individual. Esse brigadista, né, que está com uma luva aqui, ele está usando um EPI, está com uma roupa apropriada, né, não está com sua roupa de trabalho normal, esse conjunto que a gente fala, né, que é calça, associado à parte superior aqui, o blusão, né, do brigadista, também ele tem a proteção contra incêndio e também tem a parte refletiva que vocês estão observando aqui. Além desse conjunto de roupas, né, a gente tem o sapato do brigadista, né, que é um sapato específico para sua utilização e, naturalmente, se porventura ele tiver contato com o fogo, esse sapato não vai se derreter, tá bem? Então, ele tem que ter um equipamento apropriado para sua utilização. E também, né, o capacete específico também do brigadista. Pessoal, esses equipamentos, né, eles são bem semelhantes ao que a gente vê o profissional do Corpo de Bombeiro utilizando, mas isso vai ser determinante, né, a utilização, se porventura a empresa estiver, né, pegando fogo naturalmente com bastante frequência, né? Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos esse conjunto, né? Nós tínhamos 5 conjuntos dessa roupa aqui e nós tínhamos 40 brigadistas. Teve um incêndio, né, de grandes proporções na empresa. O incêndio começou por volta de 1h da manhã, da madrugada, né? Nós fomos acionados, nós tivemos uma resposta rápida de 18 minutos, o brigadista chegou ali rapidamente, né, na empresa, era uma cidade pequena, e ocasionou, né, de ser uma época que a empresa estava passando por mudança de direção. Então, ela saiu de um conselho de acionistas, né, de familiares, e contratou um presidente, um profissional, vamos falar assim, né,
um gestor realmente ali, um presidente chamado também de CEO, né, o Chief Executive Officer. É uma pessoa que era diretor de outras empresas, era presidente de outras empresas e foi contratado para ser o diretor daquela empresa. Na segunda semana que ele estava na cidade, né, estava ali na empresa, nós tivemos essa ocorrência e ele foi até a ocorrência para observar basicamente por que tinha pegado fogo naquela empresa, né, naquele barracão especificamente. E quando ele viu, né, 40 brigadistas atuando, né, e apenas 5 uniformizados, vamos falar assim, com a roupa própria, né, depois do incêndio, né, controlado, todo mundo ali impossibilitado de trabalhar, né, porque passaram a madrugada inteira, né, nós passamos a madrugada inteira apagando o incêndio, literalmente. Ele fez uma reunião conosco, né, com os técnicos de segurança, nós éramos em 9 naquela empresa, e ele perguntou, né, por que esse pessoal, não todo mundo não estava trajado, só tínhamos 5 pessoas usando a roupa, né? E aí a gente tirou aquela carta da manga, né? Que acho que era o momento apropriado. Falou, olha, já foi passado isso para a direção antiga, né? Esse equipamento ele tem um alto custo, né? Esse equipamento aqui para o capacete, ele custa algo em torno de R$ 1.200. Essa roupa custa mais uns 800, R$ 1.000 também, né? Juntamente com sapato, calça e blusa, né? As luvas, elas não são tão caras, mas a gente precisa ter uma luva com isolante térmico, né? E passou todas essas possibilidades, né? Ele falou, não, podem comprar essas roupas, né? E eu quero que elas cheguem aí para a semana que vem, eu quero que todo mundo esteja trajado já com essas roupas. E aí a gente passou para ele que também não dá para comprar isso de hoje para amanhã, tá? Essas roupas, elas não ficam confeccionadas, né? Elas são elaboradas de acordo com a sua necessidade por uma empresa específica que nós temos aqui no Brasil, né? Ou também podem ser compradas em outros países. Percebam, né, que existe uma diferenciação entre a cor da roupa do lado direito aqui, né, do lado esquerdo para mim, né, e do lado direito aqui em relação à sua coloração. Mas a sua faixa luminizada, né, a sua faixa refletiva é idêntica, né? O capacete também é diferente, porque no caso aqui esse é um bombeiro americano, né? E aqui nós temos um bombeiro brasileiro. Também existe essa diferenciação em relação ao país e também dentro do próprio Estados Unidos, de acordo com as estações lá, eles não chamam de corporação, eles chamam de estação lá. As estações também podem ter ali a sua autonomia para fazer uma diferenciação das cores das suas roupas também. O brigadista também pode atuar, além da questão de combate a incêndio, primeiros socorros, pode ter uma atenção à emergência médica com produtos perigosos, tá? Então, toda vez que a gente fala sobre um produto perigoso, a gente tem uma listagem desses produtos perigosos, né? E vamos ter aqui as suas padronizações em relação aos pictogramas, né? Que são essas imagens que vocês estão vendo aqui, e aqui ao lado que são símbolos. Então, todo atendimento a emergências com produtos perigosos, sejam eles líquidos, sejam eles gases, né? Eu preciso ter uma resposta da minha brigada de emergência. Então, vocês estão vendo aqui do lado, né, uma espécie ali de uma roupa, né, um capuz, né, muito grande, com uma roupa de borracha, justamente porque esse brigadista pode atuar com esses equipamentos. A gente tem um gás aí muito famoso, né, chamado amônia, que ela é altamente asfixiante, né, especificamente porque ela é utilizada para conservação de alimentos e também para o resfriamento desses alimentos. E se porventura tiver um vazamento, né, as pessoas que vão ter contato ali com amônia precisam fazer uso de um cilindro de oxigênio. Vamos observando aqui que eles têm uma espécie de um cilindro de oxigênio, e naturalmente ali dentro tem um ar mandado, né, uma máscara de ar autônoma para esse brigadista. Vamos lembrar que o brigadista vai estar ali atuando no primeiro contato.
Se porventura a empresa não tiver, né, um corpo de bombeiro na sua cidade, né, vale a pena investir nesse tipo de equipamento. Agora, se a empresa tem ali dentro de Araraquara, tem uma resposta rápida, um bombeiro, né, especificamente militar, esse bombeiro militar, ele tem ali esse equipamento, tá bom? E não pensem em vocês, né, porque o bombeiro militar, por ser do governo do estado de São Paulo, tem mais equipamentos. Não é só por isso, tá, pessoal? Nessa empresa que eu trabalhava, nós não tínhamos um bombeiro na cidade, né? E o bombeiro, na verdade, nós tínhamos um bombeiro na cidade, mas a empresa tinha mais recursos do que o bombeiro, tá? Então, às vezes, a gente fazia ali a doação, né, de roupas, né, mesmo essas roupas que a gente comprou a mais para os brigadistas ali, algumas foram doadas para o Corpo de Bombeiro, que não pode utilizar, né, na sua operação, mas para treinamento, para simulados, eles podiam usar perfeitamente. Né? Então, o entendimento do brigadista é reconhecer, né, o que é um líquido corrosivo, o que é um líquido inflamável, o que é um líquido, né, que pode gerar ali um acidente químico, através do conhecimento básico aí da NBR 77.500, né, que fala sobre o transporte de líquidos e também, né, se porventura ali tiver dentro de uma empresa a utilização de gases ou líquidos inflamáveis, tá bem? Então a gente tem que orientar os brigadistas a passar por essas técnicas também durante as suas partes práticas e também atuar se porventura tiver uma ocorrência de um acidente com esses produtos. Após, né, a ocorrência, é necessário uma desinfecção dessa roupa, né, uma lavagem dessa roupa, tá bem? Então, a gente vai ver isso lá na parte prática, mas após um contato com o líquido, por exemplo, né, tem que ser feita uma lavagem aqui com esses profissionais, com esses brigadistas. Uma técnica de abandono diária, né? Então a composição da brigada também tem que fazer ali pelo menos uma vez por ano, né? Um simulado de abandono diária. E esse simulado, pessoal, ele é feito uma vez por ano, é necessário uma elaboração de um relatório como foi feito esse abandono diário e observar também o tempo de resposta da brigada, o tempo de resposta para a saída, né, dos trabalhadores do seu posto de trabalho, observar ali se porventura algum equipamento está apresentando alguma falha, né? E ser feito treinamentos para que isso não volte a acontecer. O simulado ele serve para observar, né, uma atividade específica em um risco controlado. Não dá para fazer um simulado de abandono de área, né, no momento de uma ocorrência verídica, né, uma ocorrência que de fato está acontecendo. Então, toda atividade de abandono de área, quando ela é feita, quando ela é executada, quando ela é exercida pela brigada, ela tem uma característica mais próximo da realidade, mais realística possível. Então, a recomendação que eu dou para todo técnico de segurança é leve esse conceito para a diretoria e a diretoria vai passar para os demais, né, que aquela parte aquele abandono de área vai ser realizado. Poxa, Conrado, mas a produção, o trabalho, tudo isso é importante, assim como o simulado também. Então, eu já vi muitas empresas fazerem simulado na sexta-feira à tarde, aí depois já dispensa funcionário para o final de semana. Eu não acho uma prática muito interessante, né? Tão pouco inteligente, porque os funcionários já sabem que vai acontecer a brigada, que vai acontecer o abandono diário. O ideal é que ele ocorra, né, sem os funcionários saberem, né, só os membros da alta direção, diretores, gestores, porque entendam, né, da necessidade de fazer esse simulado e saber também, né, que não é uma prática, né, para recreativa, é uma prática que tem que ser feita para que tenha uma resposta rápida e que todo mundo ali entenda, né, que vai durar 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, mas que depois todo mundo vai voltar ao trabalho normalmente, né? Então, eu imagino que uma empresa, quando ela começa a criar um certo padrão
cultural de segurança, ela não precisa informar os trabalhadores que ela vai fazer o abandono de área sexta-feira, 3 horas da tarde, porque o sinistro não avisa quando vai acontecer. O acidente também não. Então, é melhor, né, pegar eles ali, teoricamente, de surpresa, para que a brigada também observe se ela está cumprindo o seu efetivo papel. Vocês têm alguma pergunta aqui, pessoal? Não? O brigadista ele precisa passar também por atividade de ensino de forma continuada, né, para o seu público interno. Tá? Então, quando a gente fala da brigada de emergência, né, de incêndio de emergência, não tem, pessoal, e eu quero que vocês entendam isso de uma forma muito profissional, não tem como o brigadista fazer um curso de brigada, né, lá em janeiro de 2019, né, e se porventura tiver um incêndio em fevereiro de 2021, não tem como falar que esse brigadista está capacitado. O ideal é que ocorra de modo contínuo o treinamento. Tá? Eu vou dar muito esse exemplo da empresa que eu trabalhava, né, porque foi o que eu mais tive afinco na manutenção e capacitação da brigada, que era um treinamento que era feito quinzenal. Então, era a primeira e a terceira sexta-feira do mês. Então, depois do almoço, nós tínhamos ali na sexta-feira, nós tínhamos a parte da tarde, o treinamento da brigada. Então, eu levava os trabalhadores para um ambiente ali administrativo, para uma sala, e nós tínhamos a parte de primeiros socorros. Daqui 15 dias, nós tínhamos a parte de combate a incêndio. E também, né, vamos lembrar que, às vezes, as pessoas, né, os profissionais da empresa, acabavam não criando certo atrativo, né, para o público interno, para os brigadistas. Então, nós tínhamos uma parceria com o Corpo de Bombeiro da cidade vizinha, e os bombeiros iam ali também passar as suas experiências. Né? Então, a cada 15 dias intercalava, né, um profissional da empresa, outro profissional externo, e feito naturalmente com uma forma de criar uma educação continuada para aqueles brigadistas. Né? Então, tinham noções de primeiros socorros, nós tínhamos a parte de simulado de abandono de área, nós tínhamos a parte de combate a incêndio, e inclusive deve ter algumas fotos aqui dessas atividades. Para a composição, né, da quantidade de brigadistas, eu vou levar em consideração, então, a análise da situação que possa oferecer riscos, né? Percebam, pessoal, que aqui existe uma série de suposições. Então, eu faço uma avaliação de acordo com a situação de risco da população da minha empresa. Então, leva-se em consideração as saídas de emergência, a quantidade de extintores, as placas, né, fotoluminescentes ali que possa ter na empresa, né, para a gente avaliar se eles têm ou não, né, uma certa orientação, né, de avaliar uma placa, de ver o que é essa placa, a sinalização ao longo de toda a empresa, né, então tudo isso deve se levar em consideração também para a necessidade, né, de formação de uma brigada de emergência. Então, para a composição, né, dessas da brigada especificamente, eu levo em consideração a análise das situações que possam oferecer riscos. Se é uma empresa que tem ali acondicionamento de produtos químicos, né, um galpão, mas eu não tenho uma população fixa ou nem flutuante na empresa, né, eu não preciso necessariamente ter ali uma brigada para atuar dentro daquele galpão. Agora, se é um galpão onde tem acomodações ali e do lado eu tenho um ambiente de trabalho, eu tenho o setor administrativo, aí sim eu preciso ter esse brigadista, né? Tem uma empresa que eu prestei serviço em Sertãozinho, que ela era um barracão, né, gigantesco, com acondicionamento de produtos químicos, né, um famoso centro de distribuição. Só que na parte administrativa nós tínhamos um operador de empilhadeira, uma auxiliar administrativa e uma técnica em laboratório. Não tinha uma brigada de emergência ali na empresa. Eles tinham equipamento, tinham os extintores,
né, tinham ali basicamente orientações de fazer o que fazer na hora que acontecesse o incêndio, não o sinistro, mas eles eram apenas em 3 funcionários, né? Então não tem como eu montar uma brigada numa empresa, né? Se porventura tiver um incêndio ali, vai ser de grandes proporções por causa do acondicionamento de produtos químicos, né? Então é preferível, né, acionar o corpo de bombeiro e deixar o produto químico pegar fogo. Não existe o risco de explosão, não existe o risco de alastrar para outras empresas ao lado, né? Mas então nós tínhamos somente os equipamentos, né, que se porventura tiver ali, pelo menos o técnico, o operador de empilhadeira poderia fazer o uso desses equipamentos. Devo levar em consideração também a análise, né, de principais potenciais de danos ambientais, né? Então, a empresa, numa empresa aqui, no caso, de uma refinaria de petróleo, né, ou numa empresa ali que tem bastante containers, né, com lixo, por exemplo, como é esse caso aqui dessa imagem, o dano ambiental é gigantesco, né, para o meio ambiente, né? Porque quanto mais escuro a fumaça, vamos falar assim, pessoal, é uma definição aí um pouco do senso popular, mas quanto mais espuma, maior densidade, né, na fumaça mais escura, naturalmente maior dano ambiental. Quando a gente vê aqui, no caso, essa fumaça mais acinzentada, né, ela significa que existe bastante carbono, né, então ela não tem tanto dano. Mas quando existe aqui, né, provavelmente aqui é uma refinaria de petróleo, né, então a mais escuro, né, vai ter uma composição ali no ar, então mais difícil, né, vai ficar ali para esse ar se tornar um ar mais respirável, né? Então o dano ambiental aqui vai ser bem maior do que esse aqui, mas a brigada ela vai ter que atuar naturalmente, né, seja, né, em resíduos aqui de lixo ou, por exemplo, em líquidos inflamáveis. A análise dos principais potenciais de perda, né, de acordo com a propriedade ou consequência de acidentes e incêndios na planta. Então a gente conhece, né, lá a pirâmide de Bird, né, já vimos isso em outras aulas, mas naturalmente também a gente tem que conhecer que uma brigada vai apresentar, né, a empresa vai apresentar vários padrões de desvios para chegar num acidente fatal, por exemplo. Então, quando a gente vê esse cálculo aqui, né, de 30.000, 3.330 até 1, né, percebam que o acidente, né, o acidente fatal especificamente, ele deu vários indícios, né, várias recomendações ali, vários alertas que o acidente aconteceria. Então, a gente vai atuar especificamente enquanto brigadista, né, e técnicos de segurança que vão atuar com brigadas nessas situações específicas, né, para evitar um acidente maior. Análise dos tipos de viaturas que podem ser empregadas para a composição, né, da brigada, e naturalmente, né, se porventura ela tiver uma tripulação, né, de acordo com a BNT 14.561 e 14.096. Esse caminhão aqui foi o que eu comentei com vocês, pessoal, é um caminhão de combustível, a empresa fez uma plataforma superior aqui, colocou um esguicho ali com uma motobomba, fez, né, uma adaptação ali para colocar mangueira, colocar instrumentos, equipamentos para a brigada, né, e colocou ali, né, basicamente escreveu, né, o nome da empresa, né, e era utilizado dentro da empresa. No caso do incêndio que aconteceu, né, de madrugada ali, a gente utilizou esse caminhão aqui e utilizamos ainda os hidrantes da empresa. Nesse caso aqui é um outro caminhão adaptado, né, mais na vista lateral aqui, que ela tem, né, aqui o seu tanque de combustível, né, e tem naturalmente também seus equipamentos específicos. Num caminhão de bombeiro construído, né, na sua constituição ali montado, esse equipamento, né, que a gente está vendo aqui,
ele é específico, né? Ele não vai ter essa parte visível, né? Ele vai ficar embutido dentro do próprio caminhão, né? Aqui fizeram até bem feito, ó, foi feito com proteção, né? Guarda-corpo, pintaram ele aqui de vermelho, né? Tem provavelmente a sirene aqui na parte posterior. Esse aqui também nós tínhamos a sirene, nós tínhamos também uma lanterna, vamos falar assim, né? Um celibim bem maior para atuar também em situações noturnas. Todo brigadista deve operar, então, de acordo com o procedimento operacional padrão para atendimentos de emergência, né, dentro do PAI, que a gente fala, né? Então, tem o plano de ação emergencial. Dentro do plano de ação emergencial vão existir os POPs, que todo brigadista vai ter que conhecer e deve saber como que é o seu limite de área de atuação e também como agir, né, em caso de um eventual sinistro. Seja ele fogo, seja ele primeiro socorro, seja ele emergências químicas, né? Ou também de acordo com a empresa, né? Vamos pegar o exemplo de um frigorífico ou de um laticínio, como agir em caso de vazamento de amônia, né? Então, o brigadista deve conhecer também essas técnicas, né? E ter equipamento específico para essa situação. Não adianta nada, no caso da amônia, né? Você colocar ali o brigadista com a roupa, capacete, a mangueira ali montada, né, sem a máscara de respiração. Ele vai ter ali um mal súbito e vai ser um efeito dominó. Esse aqui vai ter falha para respirar, os demais vão ter, e um vai desmaiando junto com o outro. Naturalmente, nessa empresa onde eu trabalhava também, nós tínhamos ali um setor que fabricava tanques de combustível. E necessariamente esse tanque de combustível precisava ser feito um teste de estanqueidade para ver se ele tinha ali um vazamento. Então ele era enchido de líquido, né, de gasolina, de álcool, né, e observava se ele suportava a pressão. A brigada ficava pronta, né, dentro de um ambiente específico, né, um ambiente técnico, para observar um teste de qualidade, né, daquele produto. Se porventura ele se rompesse, a possibilidade grande de pegar fogo, né, e aquele tanque de combustível, a brigada ficava preparada ali para apagar esse tanque de combustível, né? Então era feita uma pressurização de líquido, né? E vamos lembrar, pessoal, o ambiente não era aterrado, né? Então o líquido entrava ali de maneira rápida, podia, né, ter uma supressão ali, ter uma abertura desse tanque, e aí geraria uma faísca, naturalmente ia começar um incêndio de baixa proporção, mas a gente tinha uma equipe treinada esperando, né, uma resposta rápida caso começasse o incêndio. Além disso, né, nós temos ainda os tipos de equipamentos, recursos, materiais empregados para o atendimento de emergência, né? Estou mostrando aqui para vocês de espaço confinado, né, o tripé de espaço confinado, e também aqui uma ambulância bem equipada, né, para atuar em casos de primeiros socorros. A gente vai ver isso na prática, né, mas geralmente uma ambulância, ela tem que ter duas pranchas de mobilização, uma prancha de madeira, né, e uma outra prancha de poliuretano, né, de plástico, basicamente falando. Quando a gente fala sobre por que ter esses dois tipos, né? Porque, primeiramente, ela pode ser utilizada, por exemplo, para resgate terrestre, na pessoa que cai ali numa ribanceira, vamos falar assim, né? Eu tenho como fazer essa movimentação. A prancha de plástico pode ser que não que ela vai quebrar, mas pode ser que ela não consiga, né, se movimentar na areia, né? Ou naturalmente nessa ribanceira, né? Mas naturalmente eu tenho que ter um ambiente específico para esse tipo de situação. Não adianta eu ter lá um tripé para resgate de espaço confinado, sendo que nem tem espaço confinado dentro da empresa. Então, tudo isso vai ser baseado de acordo com a localização dos riscos. O mesmo se aplica, né, para esse caso de máscara, né, autônoma de respiração. Né? Se eu for entrar no ambiente de espaço confinado, eu vou utilizar essa máscara, naturalmente, né? Mas essa máscara ela vai ter uma serventia somente em empresas onde há espaço confinado. O uso de roupas, né? Essas roupas, pessoal, que eu comentei com vocês, né? Essa aqui é do Corpo de Bombeiro. Percebam que a gente tem aqui
um cinto de utilidades, né? Ele tem aqui a sua luva, o seu sapato, a sua calça no estilo suspensório, né? Porque ela é mais fácil de colocar, não é igual uma calça jeans, né? Que você tem que colocar aqui um zíper, colocar um cinto. Você simplesmente coloca a calça, né? Você não precisa tirar a sua roupa de baixo, né? Para isso. Você não precisa tirar a calça que você está utilizando para colocar essa por cima. E essa blusa aqui, né? Ela também é mais fácil para ser colocada. Ela geralmente também tem a parte superior, aqui a parte frontal, né, cheia de velcro, que é mais fácil para você colocar e fixar e fechar, né, protegendo toda a parte torácica. Essa luva ela é colocada por cima da roupa também, por cima da parte da manga aqui da blusa, né? A gente vai ver isso lá na parte prática. Mas por quê? Basicamente para que se porventura tiver entrada de líquido, né? Ela não vá para sua mão, né? Isso vai ocasionar uma resposta muito mais rápida da brigada ali na atuação. Imaginem vocês ter que tirar a luva na hora da ocorrência porque ela está cheia de água, né? Então ela é colocada e a roupa vai ali por cima para proteger a luva também. A empresa né, que tiver esses equipamentos, né, deve ter uma localização e disposição de armários de emergência, né? Geralmente eles são representados pela cor vermelha, né? E podem também ser ali pintados da cor amarela de acordo com a necessidade. Não existe um padrão, tá, pessoal? Para assegurar o tempo de resposta adequado conforme a área de atuação e abrangência da planta. Além da roupa que a gente está vendo aqui, eu tenho a situação também de usar uma balaclava, que é uma espécie de capuz ali que cobre todo o rosto e a cabeça do brigadista. E essa balaclava, pessoal, ela tem uma proteção também, né? Se porventura a pessoa tiver um incêndio, vamos falar assim, em volta, né, da sua roupa, vai proteger a região do couro cabeludo, vai proteger a região do pescoço, né? E obviamente que além da balaclava a gente usa um capacete por cima, né? Dependendo do capacete, pessoal, a gente tem capacete ali de 200, 300 reais até 1.800, como esse caso aqui, ó. É um capacete que ele é refletivo, né? Então o calor, né, do fogo não permite, né, que o fogo atinja, né, as vistas do brigadista, né, produzindo ali um efeito de proteção, né? No caso, já usei esse capacete aqui, já usei esse outro. Os capacetes eles têm uma diferença drástica ali para a visão do brigadista e para a proteção também. Sendo assim, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a todos que participaram da nossa aula em formato remoto. Fico à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida, algum questionamento. A você que está assistindo essa gravação também, muito obrigado. Sendo assim, a gente encerra essa primeira conceituação da composição da brigada. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula.